Vamos recomeçar? Como vocês estão se sentindo agora? Cheios de graça! Cheios de graça! Que beleza! Muito bem. Nós conversamos até agora as dores que vocês conseguiram localizar de imediato. Então, eu vou apresentar para vocês um gráfico que eu vi num livro, mas eu dei uma incrementada nele. Ainda não. É de um autor que é de uma filosofia chamada antroposofia. Eu não conheço profundamente, mas o que eu estudei da antroposofia é uma filosofia espiritualista. Então, existem medicamentos antroposóficos, tem pedagogia antroposófica, psicologia antroposófica, todos a partir desse pensamento. Mas o que eu peguei lá que pode ser útil para a gente? Que tem a ver com as nossas dores da alma, né? Só voltando aqui um pouquinho, já sabe a diferença de prova e expiação? Já sabe a diferença de dor e sofrimento? Já acabou o seminário, tá ótimo. Nesse gráfico que eu aprendi com os antroposóficos, eu entendi uma coisa sensacional sobre as nossas dores. A gente tem dor de crescimento. Não é dor de acontecimento. Tem um acontecimento, sim. Nossa, perdi emprego, perdi a mulher, tá bom. Além disso, tem uma dor de crescimento. Será que vocês já identificaram essa dor? Porque todo mundo tem. Todo mundo tem essa dor. Eu vou contar como é que ela acontece. Ela acontece assim. Você vai ver se com você rola. Tá tudo bem, mas você não está bem. Tá tudo direitinho. Você pagou os boletos todo. Tá todo mundo, tá tudo certo, mas você tá assim. Não tô feliz. Era para eu estar feliz, mas não tô. Estou me sentindo assim, parece que eu estou meio desligado, parece que eu não estou aqui 100%, parece que já estava bom de eu ir, assim, se Deus levar tudo bem, sem problema, tal. Será que eu tenho que mudar de carreira? Aí a gente começa. Será que eu tenho que mudar de casamento, mudar de cidade, mudar de carreira, mudar de marido, mudar de mulher? A gente fica achando que tem que fazer uma revolução na vida. De repente até você está precisando disso. Mas eu queria mostrar, antes de você achar que você tem que fazer um negócio bombástico, que existe a dor do crescimento. Que não tem uma relação direta e objetiva com o que está acontecendo com você em termos de fato. Mas tem a ver com você em termos espirituais. É seu espírito, é sua alma que está dizendo assim, bora crescer, bora, vamos. E você fica assim, mas é para onde que eu tenho que ir? É onde o negócio? Aí a gente, será que eu tenho que fazer um mapa astral? Será que eu tenho que consultar um preto velho? Será que eu tenho que pedir um atendimento? Quem é que vai dizer esse para onde? E ninguém vai te dizer esse para onde. Porque é um chamado da alma para ela se encontrar consigo mesma. Tem filósofos que chamam esse momento de angústia, que não é ansiedade. Você pode até ter ansiedade. Angústia é uma coisa, ansiedade é outro barato. Ansiedade a gente depois um dia conversa, mas angústia existencial é isso que eu estou falando. É um estado da alma em que ela olha para a sua existência e pensa, mas é isso mesmo que eu vim fazer? Mas é isso mesmo que eu quero de mim? Então, tem um autor, junguiano ele até, chamado James Hollis, ele é americano. E tem um livrinho muito fofo chamado Nesta Jornada que Chamamos Vida. Uma graça esse livrinho, um livrinho pequeno. Que ele fala assim, só tem 2 perguntas na vida. Eu pensei que resumiu a existência toda em 2, olha que essência. A primeira pergunta é, o que o mundo quer de mim? A gente leva uns 50 anos fazendo isso.
respondendo essa pergunta. O que o mundo quer de mim? Que eu tenha um emprego, que eu crie filhos, que eu compre casa, nananã. A gente leva uns 50 anos fazendo esse lelê. Quando a gente dá conta disso tudo, a gente fica assim, mas a vida era só isso? Já criei os filhos, já paguei as contas, então, aí já está na hora da gente ir embora? Não! Agora é que começa mesmo o que você veio fazer aqui. Que é a segunda pergunta que o Hollis diz que a gente tem na vida. Se a primeira pergunta é o que o mundo quer de mim, a segunda pergunta é o que minha alma quer de si mesma. Então, é quando a gente olha para todas as nossas escolhas, a gente dá um parabéns para a gente e diz, agora eu vou viver o que eu vim fazer aqui de verdade. E aí eu vou falar bem baixinho. A finalidade da vida não é criar filho. Não é. Disseram para a gente isso. A gente cria filho, a gente cuida da família e tal, porque isso faz o nosso espírito crescer. Mas a finalidade é o crescimento, entendeu a diferença? A gente embola finalidade com meio. A finalidade da gente estudar não é um estudo propriamente dito. É o que acontece com você quando você estuda. Então, quando te diz assim, meus filhos é a razão do meu viver, ih, perdeu. Perdeu. Você precisa conversar com Deus de novo, porque você esqueceu que cuidar dos filhos não é a finalidade da existência. Através do cuidado com seus filhos, aí sim, você atinge a finalidade da existência. Porque se a finalidade da vida fosse trabalhar, o dia que você não consegue trabalhar, acabou a vida? Não. Mas tem gente que quando se aposenta, morre de depressão, porque a finalidade da vida virou o trabalho. Perdeu. Toda vez que a vida material se torna finalidade, perdeu. Criar filho, ganhar dinheiro, deixar bens, fazer curso, titulação, trabalho, tudo isso é meio para a finalidade que é a transformação moral do espírito. É para isso que a gente vem. Vocês conhecem a história do Jerônimo Mendonça? Passou a encarnação todo deitado. O nome do livro é O Gigante Deitado. Ele era um gigante extraordinário, fazia palestras espíritas de ter multidão, deitado. Não deu para criar filho, não deu para trabalhar, não deu. E olha o que ele fez da existência. Estão entendendo como é que a gente troca meio com fim? Então, toda vez que a gente está sofrendo por causa da gente ter feito essa inversão, a gente está vivendo dor ou sofrimento? Vocês já sabem a diferença. Olha a resposta, presta atenção. O que vocês vão responder? Sofrimento, claro que é sofrimento. Por que a doutrina espírita consola? Porque ela relocaliza isso. Ei, você está sofrendo porque você está colocando meio no lugar de fim. Bota isso que você está sofrendo no lugar de meio para você ver. Como é que seu sofrimento vai diminuir? Lembra que eu contei para vocês? Contei para vocês aqui. Quando o Divaldo me disse que meu filho tinha desencarnado por causa de uma história de suicídio numa outra existência. E eu, no outro dia, eu estava tão feliz que eu fui lá agradecer. Falei, muito obrigado, eu me libertei de um negócio que eu nem sei que nome tem isso. Eu nasci de novo. Ele falou, até que enfim, minha filha. Pô, o que ele quer dizer com até que enfim? Pô, você entendeu que a finalidade da vida não era isso. Você entendeu que a sua finalidade é outra. Ai, que alívio quando a gente entende que é lá, não é aqui. Tudo que acontece aqui é para você chegar lá. Porque tudo vai passar, gente. Tudo vai passar, tudo. Seu corpo, sua vitalidade, tudo. Vejam Raul Teixeira. Um homem brilhante. Que a gente ama as palestras dele até hoje. Com dificuldade de falar. E a vida dele acabou por causa disso? Não, porque não era fim.
falar era meio para a finalidade que era ele se transformar. Se ele entendesse que falar fosse fim, era melhor morrer. Então, vocês compreendem o que a doutrina espírita faz pela gente? É impressionante. Ela faz a gente colocar as coisas no lugar. Não transforme meios em fins. Toda vez que a gente transforma meios em finalidade da vida, perdeu. Você vai ter uma vida de sofrimento até não poder mais. Os budistas chamam isso de apego. Apego é isso. É você transformar o que seria o meio para você crescer em finalidade do seu viver. É sofrimento na certa. Eu estava conversando com um rapaz que ele é dono de uma agência de automóvel. Aí, ele está sempre com um carro novo, porque lança um carro, ele faz um test drive, não sei o que lá, e vende, está sempre vendendo. E de vez em quando, no que ele tá, as crianças, os filhos, né, saem com ele no carro, ele chega, tem um carro novo, não sei o quê. As crianças não podem comer biscoito no carro, não pode botar o pé isso, não pode aquilo. Eu falei assim, meu amigo, deixa eu só te falar uma coisa, não leva elas não, não leva não. Porque era meio, o carro era meio, para qual finalidade? A alegria das crianças. Você inverteu. A finalidade é o carro. E onde é que fica a alegria das crianças? Põe onde? Melhor não levar. Porque aí ele brigava com as crianças, era uma tarde do inferno. É melhor não levar. Não é? Compra um sofá para sua casa. Você tem criança, você compra branco? Não! Não! Você vai tornar a vida... Qual é a finalidade do sofá? É ficar bonito na sua sala ou é trazer conforto para a sua família? Se for ficar bonito na sala, vai ser aquele sofá que vive coberto que ninguém pode sentar. Você fica velho, o sofá continua. Acabou. Você desencarna, o sofá vai para o exército da salvação. E essas coisas, estão entendendo? Meio e fim. Como a gente embola meio e fim. É isso. É isso. Um dia eu estava conversando com uma amiga minha, reclamando que quando o namorado dela vai na casa dela é uma bagunça, que fica sapato no meio da sala, que ele deixa o aparelho de barba em cima da pia, sei quê. Reclamando. Eu estou quieta. Você sabe que o psicólogo escuta para além das palavras. Estou quieta. Aí a outra amiga do lado falou, eu estava doido por um sapato no meio da minha sala. Meios e fins, estão entendendo? A gente pode transformar a nossa vida num intenso sofrimento, porque a gente inverte meio com fim. Toda vez que estiver te incomodando muita coisa, a pergunta é, caramba, o que é meio, o que é finalidade aqui? Que você vai começar a colocar as coisas no eixo. Quando você diz para um filho assim, você não pode escolher essa profissão porque você vai ser pobre, você inverteu o meio com o fim. Porque a finalidade do seu filho entrar na faculdade e estudar não é enriquecer. Se for, você inverteu o meio com o fim. É por isso que o Espiritismo, ele luta contra o materialismo. Porque o materialismo inverte meio com o fim, entendeu? A nossa vida, a finalidade dela é você ter bens materiais. Prosperidade material é sinônimo de felicidade, para uma perspectiva material. Filho bem-sucedido, pais felizes. Quem foi que disse que a finalidade daquele espírito era ser bem-sucedido financeiramente? Talvez a área de expiação dele seja o dinheiro. Ele não vai ter dinheiro a vida inteira. Porque em alguma encarnação, pode ser que ele tenha lesado pessoas com dinheiro. E nessa, ele está numa expiação, lembra de mudar o ponto de vista? De experienciar a escassez, a falta. Esse é o trabalho dele nessa vida. Se eu não tenho isso como pensamento, eu não respeito o movimento de transformação moral que está acontecendo para aquela pessoa. Olha que coisa mais estranha. Vocês acham que a humanidade toda tem que ter uma mesma finalidade? Todo mundo tem que ser rico? Isso é uma finalidade curta. Deus quer muito mais para a gente, que a gente seja evoluído, crescido e nos libertemos do sofrimento. Então, para a gente se libertar do sofrimento, meios e fins. Finalidade, transformação moral. O que eu coloco como meio para minha transformação moral? Quando você entende isso, vai aliviar em muito essas exigências internas que a gente tem.
de excelência. Não é isso que Deus quer para a gente, não. O que Deus quer para a gente é mudança, transformação, melhoria da sua maneira de ser. Você para de ser grosseiro em casa, para de agredir seus familiares, para de ser impaciente, mal-humorado, sem educação, sem cuidado. É aí que você tem que mudar. Não é título que Deus quer. Se vocês querem um título, é ser bom cristão. Caracteres do homem de bem. Seja bom. Seja bom para as pessoas que você comunica em casa. Às vezes eu falo com os meus filhos isso. Gente, você podia falar mais legal, você está me falando. Fala mais legal. Você tem um coração tão bacana, não está combinando esse jeito que você está falando com a gente aqui hoje. O que está acontecendo contigo? O que está pegando aí? Entende? Porque assim, a gente com a família é assim, um descuido só. A gente larga as lixeiras tudo na cara dos outros. Que transformação moral a gente quer, mantendo esses comportamentos lesivos, não é? Então, o que eu gostei nessa coisa da antroposofia? É a gente lembrar que existem dores existenciais de amadurecimento do espírito, para a gente dar salto. Então, a antroposofia, ela fala o seguinte, que essa dor vem de 7 em 7 anos. Eu falei, eita! Quem tem 70 anos passou 10 vezes por isso? Exato. Só que você pode não perceber. E achou que o problema era fora. Esse trabalho que está ruim, esse país que não presta, não sei o quê, né? Você lembra daquela leva de gente que foi para Portugal porque o Brasil era ruim? Já voltou todo mundo. Essa fantasia que a gente tem, que ser feliz é do lado de fora. Muita fantasia, né? Então, enquanto a gente acha que é do lado de fora, não faz transformação moral no coração. Então, a antroposofia fala isso, que de 7 em 7 anos acontece isso. Leon Denis também fala. No livro O Problema do Ser, Leon Denis diz o seguinte, que o processo evolutivo acontece em ciclos. Em ciclos? Nós passamos por ciclos? Sim. A gente passa por ciclos. O que te aconteceu quando você tinha 42 anos? Você lembra? Ai, meu Deus, faz muito tempo, 42. O que aconteceu quando você fez 49? 56. Você lembra? Em torno dos 42, em torno dos 49, em torno dos 56, aconteceram as coisas mais importantes da sua vida. Presta atenção. Então, eu trouxe o gráfico para vocês verem. Isso é para dar emoção. Vai. Então, eles dizem, que de 0 a 7, no nascimento físico, o centro de interesse, de atenção da criança é todo na família. Pode ir. Dos 7 aos 14, vai para a escola. Por isso que é importante a evangelização infantil. Porque aí ela vai para a escola, o centro dela, o centro de interesse dela vai para a escola, mas ela já tem todos os valores cristãos com ela. Então, ela tem mais condição de enfrentar as demandas externas. Porque a demanda externa é assim, seja o que a gente quer que você seja. E o Espírito precisa dizer, eu vou ser quem eu preciso ser. Essa luta é alta para um adolescente, imagina para uma criança. Até a gente chegar na vida adulta, a gente fica em dúvida se eu tenho que ser o que esperam de mim ou se eu vou ser o que eu quero ser. Então, de 7 a 14 anos, a escola passa a ser, né, o meu centro de interesse, pode ir. Dos 14 aos 21, sai da escola, amplia da escola para os amigos, dentro e fora da escola. Eu coloquei em letrinha verde, aonde que a gente olha, para onde que a gente dirige as nossas forças, a nossa atenção, as nossas necessidades. Está claro? Pode ir. Dos 21 aos 28, pode ir. A gente tem uma crise, é uma dor existencial de identidade. Quem sou eu? Então, em torno dessa idade, que a gente já está na faculdade,
eu não sei se é isso mesmo, se é essa faculdade mesmo. Acho que eu não quero fazer faculdade, acho que eu quero. Eu acho que eu quero mudar de país. Eu não sei se essa família é minha. É muita pergunta sem resposta. É uma dor da alma. É uma dor de crescimento. Pode estar tudo ótimo do lado de fora. A gente fala assim, esse menino tem tudo. Eu não sei por que ele não vai. Não vai porque ele está vivendo uma crise de identidade. Não tem nada a ver com ter tudo. Aí a gente ainda faz aquele discurso horroroso. Eu, na sua idade, eu já estava trabalhando. Eu não tinha o que você tem. E você tem um quarto para você, suíte, frigobar. E você tem uma faculdade, não sei o quê. Eu tive que trabalhar para ter uma faculdade. O seu filho olha para você e diz assim, aham. E o que é mesmo que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Por que é difícil escutar isso? A gente enquanto pai. Porque a gente dá o que não teve. E aí a gente cobra desse jeito. Se eu estou te dando o que eu não tive, você tem que fazer o que eu fiz e muito mais. Porque se eu tivesse o que você tem, eu estaria mais à frente, meu filho. E o filho olha para você e diz assim, ué, mas e eu com isso? Legal você me dar o que você não teve, mas assim, eu não pedi isso. Isso foi uma deliberação sua. Então ele sente cobrado a dar um resultado ao qual ele não se dirigiu para ter. Então não é uma decisão legal a gente dar para o filho o que faltou. Não é. Você precisa saber o que seu filho precisa receber. É outra pergunta. Pode ser que não seja nada do que você está afim de dar. Pode ser que ele não precise receber nada, porque ele precisa da falta de receber para ele se mover. Se você fica enfiando nele tudo que te faltou, você não está olhando para ele. Você está olhando para você e para os seus pais. O que aconteceu aqui? Eu e meus pais. Só estou olhando para ele. Então, a crise dos 21 é uma crise de alto índice de suicídio. Alto, hein? E isso já estava previsto na Gênese. Kardec coloca lá. No item regeneração da humanidade. Haverá suicídio nas crianças e adolescentes. É isso. Porque a gente melhorou em termos sociais e viramos cobradores muito intensos para os filhos, né? São casas, lares de alto nível de exigência. A gente precisa de verdade rever isso, né? Pode seguir. Pode ir mais um pouquinho. Mais, pode ir. Eita. Eu dividi. Pode ir. Isso, pode clicar ele todo. Vai aparecer as 4 crises. Isso, era isso que eu queria. Olha só, então, aos 21, essas 4 crises são as dores que eu falei. Crise da identidade aos 21. Aos 28, olha só, gente, pode ser 27, pode ser 29, tá? 28 é uma referência. Ele diz assim, crise dos talentos. Deixa para tirar foto quando terminar. Você vai ficando tirando foto toda hora, você não vai prestar atenção. Quando eu terminar ele todo, aí você tira. Crise dos talentos. É quando a gente termina a faculdade e diz assim, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Será que isso que eu me formei é isso mesmo? Às vezes a gente descobre que não era nada daquilo, que eu fiz a faculdade que minha mãe queria, que meu pai queria, mas eu ainda não sabia que eu queria, escolhi aquilo mesmo. E aí eu não sei se o que eu estou fazendo é rentável, é isso, é aquilo. Aí olha os meios e fins agora. Eu preciso fazer uma escolha que mais me auxilia a crescer, não é a que enche meu bolso. Então, cuidado na hora das crises, você procurar sempre a mesma resposta. Tem que ser uma coisa que me dá segurança. É a coisa que todo mundo fala, como se segurança fosse finalidade de viver. Você tem que ter um emprego que te dê segurança, você tem que ter um casamento que te dê segurança, você tem que ter uma vida que te dê segurança. Vocês já se perguntaram para que a gente quer segurança? Por que a segurança é do lado de fora? Por que a segurança não é no coração? Então, a gente fica procurando uma vida material de segurança. Aí você leva 200 anos para conseguir a tal da segurança material. Aí, quando consegue, ela fica assim. E agora é para fazer o quê com essa segurança? Não sabemos, porque a gente passou tanto tempo procurando a segurança externa, que a gente se desconectou do sentido
Primeiro, que era quem eu quero ser. O que é que eu vim fazer? Então, crise dos talentos é essa pergunta. Afinal, os meus talentos quais são? O que eu sei fazer serve para quê mesmo? Se a resposta for para você ter segurança, perdeu. Porque para ter essa segurança, todo mundo tem que ser empregado público, então. Ou empresário, dono de alguma coisa. Como é que pode isso, gente? Um país que só tem 2 tipos de emprego. Né? Não é isso, a finalidade da vida não é isso. Não diga para os seus filhos que a finalidade da vida é ter segurança. Isso não ajuda seu filho a se encontrar quem ele é. Quantas mulheres estão em casamentos infelizes porque são casamentos seguros? Quantas pessoas estão em empregos e trabalhos infelizes, burnout, estressantes, porque são seguros? Então, segurança não é um parâmetro de crescimento, de jeito nenhum. Se for segurança interior, outra coisa. Eu conquisto segurança interior e eu dou conta dos desafios externos. Né? Terceira crise, lá por volta dos 30 e poucos anos, 35, geralmente você casou. Pode ser que você tenha filhos. Esse é o momento em que a alma procura a sua verdade. Crise de autenticidade é a busca da verdade. É muito interessante, procura-se religião, filosofias, cursos de autoconhecimento. É uma idade que a gente busca muito isso. Qual a verdade? Onde está a verdade? A minha verdade, a verdade do mundo. A verdade sobre as experiências. É uma crise da verdade. Ser verdadeiro, quer relações verdadeiras, quer ligações transparentes, quer verdade. É uma sede da verdade. E a outra dor que eles falam para a gente é a dor da existência. Eu acho a mais bonita das 4, em torno dos 42. É uma crise em que a gente se pergunta assim, legal, já consegui tudo. Já casei, já tive filho, já isso, já aquilo. 42, já rolou tudo isso. E aí, então, para que eu existo? De onde eu vim? Para onde vou? Então, é muito interessante como chega a gente na doutrina espírita com essa idade. Seus 40 e poucos, seus 50, porque está se perguntando sobre essa verdade. Pode clicar? Vocês estão vendo ali em vermelhinho, buscar verdade, buscar lugar, conquistar lugar e consolidar lugar? É para onde a gente olha. Lembra que lá, quando eu sou criança, eu olho para a família, depois da escola, depois dos amigos? Na idade adulta, a gente leva 20 anos para encontrar nosso lugar. Aproximadamente, dos 20 aos 40, para encontrar nosso lugar. A gente fica tateando em vários lugares. Se o lugar é no casamento, se o lugar é na profissão, se o lugar é na família, a gente fica meio trocando de lugar. E acontece em 3 fases. Você busca, conquista e consolida. Então, em torno dos 40 e tal, é que você entende mais ou menos qual é a música que você vai tocar na banda. Então, a gente leva uns 50 anos, entenderam? A primeira pergunta que o Hollis faz, o que o mundo quer de mim? É isso. A gente leva aí uns 50 anos, metade da existência, dando conta das expectativas externas. E é importante que seja isso não é ruim. A gente precisa dessa construção do mundo para a gente poder entender o que a gente veio fazer em termos espirituais. Pode clicar? Agora vocês vão ver ele mais inteiro. Todo. Isso. Pode ir, vamos ver se ele vai apresentar inteiro aí. As crises. A linha. Não vai aparecer a linha, não, gente? A linha. Isso. Essa linha que desce é a linha do corpo. E a linha que sobe é a linha do espírito. Então, olha que coisa interessante que eles dizem. Que em torno dos 20, em torno dos 40, se unem corpo e alma, em termos de direção. Dos 20 aos 40, vocês vão perceber que é quando a gente tem maior vitalidade física. Não fica triste, não. É um tal da gente tomar suplemento, né?
Porque o corpo ele declina de forças. É importante que o corpo decline de forças para quê? Para quê? O que a gente ia fazer, você com 70 anos ter a força dos 30? Tu ia para a casa espírita? Ah, mas não ia não. Não ia. Você ia estar fazendo trilha, subindo o Himalaia, não é? Então, é preciso que as forças do corpo declinem para que a gente possa se interessar pelo que é de ordem espiritual. Isso é MPE. Vocês sabem o que é MPE, não é? Não sabe o que é MPE? Vocês moram nele e não sabem ainda? MPE é mundo de prova e expiação. Não é Ministério Público. Quem mora no MPE, assim, começa a declinar as forças físicas para que as forças espirituais ganhem expansão. A gente precisa desse declínio. Os interesses físicos da matéria ficam menor. Declínio sexual, declínio da memória. Começa a ter declínio, que é importante esse declínio. Não lamenta ele. Ele é necessário para que você dirija as suas atenções para outra área da sua vida. Então, quando a gente vai entendendo isso, é você começar a olhar para você, quem quiser tirar foto, ele já está inteiro. É para você entender o que você vai fazer com você agora. Ah, então tem dores que não dependem dos fatos externos. São dores da alma, que são dores de crescimento. São essas. Essas que acontecem de 7 em 7, que é para você dar uma viradinha. Como diz Leon Denis, é ciclo. Então, de 7 em 7 anos, você está fechando um ciclo, abrindo outro. Fecha um, abre outro. Entre os 20 e os 40, você faz essas dores mais intensas através das crises, mas continua tendo de 7 em 7, você está tendo dores mais leves. Pensando na sua idade hoje, você está perto de algum fechamento de ciclo e abertura de algum? Se você sente desconforto existencial, em outras palavras, desconforto espiritual, está no normal. É isso mesmo. Fala. Porque a criança dos 0 aos 7 está mais lá do que aqui. Está muito mais lá do que aqui. Ela ainda está aprendendo a se vincular com essa família. Ela está mais vinculada com a família da existência anterior. É muito pouco, 7 anos, né? Então, até os 7, a gente até diz que aos 7 tem um renascimento. É como se ela tivesse finalmente encaixado nessa nova encarnação. Olha, pensa, cada criança que nasce, seu filho pode ter sido seu pai, foi seu irmão, foi seu primo, ele está ainda entendendo qual é o lugar dele, né? É muito importante que a gente, dos 0 aos 7, afirme com muita segurança o papel de pai e mãe, para que a criança possa rearticular seu lugar na encarnação nova. Por isso que eu falei da evangelização, super importante. Olha, são 11h40 e eu queria dar uns minutinhos para vocês poderem fazer pergunta. Querem fazer perguntas? Querem perguntar algo ou vocês querem falar outra coisa? Porque... que legal. Pode dar para ela? Depois dos 70, o que acontece? Olha, sim, o que vai acontecer? Eu falei, caramba, se é de 7 em 7 anos, 10 crises, né? Sim, o próximo quadro, porque o quadro deles era até 63. O que vai acontecer aos 70, aos 77 e assim por diante? Se eu soubesse, é ótimo. Continua essa linha espiritual, ela vai continuando na expansão. A linha do corpo continua em declínio. Pode até demorar um pouquinho mais, porque a gente agora está com muitas tecnologias para isso, né? Exames, medicamentos e coisas assim. Mas continua de 7 em 7 você tendo um aviso interior para você ajustar sua rota. Então, como é que é essa pergunta? É muito importante você entender os sinais do ciclo.
esse ciclo que eu estou falando, que é de 7 em 7, como é que ele vai acontecendo? Quando você vai chegando perto da virada, tudo aquilo que você estava fazendo, você tem um discreto desinteresse. Não é que você não gosta, não é que você não quer, você percebe que você tem um desinteresse. Não leia esse desinteresse como se você estivesse deprimido, que é isso que as pessoas acham. Não é depressão isso. É você se dando conta que você não é essas coisas. Nós estamos essas coisas, mas a gente não é nada disso. Aliás, gente, quando a gente desencarna, nem o nome, nem a identidade de gênero. A gente é espírito. Imagina o tanto de coisa que a gente vai precisar se desapegar, é muita coisa. Então, o que vai acontecendo perto da virada do ciclo? Desconforto emocional, existencial, espiritual. Você procura essa resposta no seu entorno, não tem. Você até pode achar que é. Você começa a inventar, esse trabalho que não está bom, esse namoro que não está bom. Mas se você chega perto, você vê que está bom sim, então não é. Então assim, deixa eu ver se eu estou no ciclo, fechamento de ciclo. Se pergunta, vê se você está ali. Ih, caramba, é mesmo. Então é hora de meditação. Medite várias vezes ao seu dia. Pensa o seu protetor espiritual. Clareia para mim meu caminho. Eu estou precisando de uma pista. Faça isso antes de dormir, por exemplo, e à noite você se encontra. Você acorda com uma metáfora, você acorda com um símbolo, você acorda com uma ideia. Tem alguma coisa que chega para você, se você sinceramente encontrar, né? Se você ficar bravo, mas que droga, eu estou de novo num fechamento de ciclo e tal. Não vai ter resposta. Você precisa se encontrar isso com sinceridade. Esse descolamento que tem entre você e as coisas, isso é para você lembrar que a gente aqui está de passagem mesmo. Na verdade, tudo perde um pouco o sentido, de 7 em 7. E você vai percebendo essas mudanças. E aí vai ter mais uma coisa boa para você se dar conta. Não é só você que passa por ciclos. Os seus familiares também estão passando. Então veja se não está acontecendo com seu filho, com a sua filha, uma mudança de ciclo. Com seu par. Então, meditação é a melhor profilaxia que eu conheço para isso. Você vai fazendo meditações para se encontrar com essa resposta. O que é mesmo que eu vim fazer aqui? Né? 30 segundos. São os 30 segundos que o microfone ainda precisa ligar. Gente, eu estou com um tempo bem apertado hoje, deu para perceber, né? Só que a gente tem assim, algumas pessoas já tinham o WhatsApp, mandaram umas perguntas meio desesperadas para você. Então, eu posso, nesse momento, eu vou tentar sintetizar umas perguntas desesperadas que vocês mandaram. Eu senti daqui no coração. Eu também queria ter mais tempo com você. Só que eu vou colocar uma pergunta, que aí eu quero que vocês entendam, porque do jeito que essa mulher é inspirada, ela vai conseguir dar um norte para a maioria de vocês, como perceberam. Porque o pessoal ficou naquele sentimento de lascou. Precisa recalcular a rota. Foi. Aí a primeira pergunta que fizeram assim, diante de toda a crise, onde é que eu paro e qual é o primeiro passo para ir? Porque a gente já entendeu que obrigado onde nós estamos. Um beijo para a velha Natália, um beijo para quem nós éramos. Aí hoje, para a gente não sair daqui dizendo assim, está muito ferrado, a gente começa exatamente por onde? Porque a meditação é um trabalho de percepção interior que está meio difícil. Algumas, eu estou sintetizando as perguntas de vocês. Alguns disseram, eu preciso para recomeçar, começar no exercício da gratidão. Aí o povo queria, agora, hoje, faço o quê? Eu ia fazer um exercício, vou fazer um exercício da gratidão para a gente fechar. Sim, a gente olhou para as perdas, olhamos as graças que chegaram. Agora a gente precisa, ao reconhecer as graças, se nutrir delas. Que quando a gente não reconhece o que recebe, a gente não se nutre, né? Então a gente vai fechar com isso, fiquem tranquilos. Mas antes da gente fechar com isso, o que eu faço depois que eu compreendo isso? Então, hoje, meu objetivo com vocês era diferenciar dor de sofrimento, identificar onde que a dor dói hoje em dia, que área da sua vida, que vocês identificassem se estão diante de uma prova ou de expiação, que vocês diminuíssem o grau de sofrimento através do entendimento. Eu estava com todos esses objetivos aqui na minha cabeça. Que vocês diminuíssem o grau de sofrimento, ou pelo menos saberem que podem diminuir o grau de sofrimento, ao entender o que a doutrina espírita traz para a gente,
né? E eu trouxe as dores que não são por fatos e acontecimentos, são dores naturais de amadurecimento e de crescimento espiritual. E como é que a gente pode lidar com elas? Através da conexão consigo mesmo, não colocar isso fora, trazer isso aqui. Não, isso não é lá, é aqui. Se eu melhorar aqui, vou ficar lá melhor. Então, essa foi a minha intenção, acho que a gente conseguiu chegar lá. E agora, fazer o quê? A primeira coisa boa que você pode fazer por você é você olhar para o percurso seu, da sua vida, e ser grato a esse percurso. E eu cheguei até aqui, eu sou um guerreiro, um herói, uma pessoa forte, porque eu não sucumbi às situações difíceis da vida. Eu consegui chegar até aqui. Então, a primeira coisa, por isso que eu fiz com vocês uma linha do tempo, por isso que eu fiz um gráfico redondo, para você poder se dar conta assim, eu não sou uma coisinha qualquer não, eu tenho força. Então, reconhecer sua caminhada, o que você já fez de importante, isso é muito valioso para você. Então, esses são os seus recursos. Mas você precisa de meditar. Precisa de oração, conexão com Deus. Porque quando a gente para e reflete, e pede, e sente, a gente retoma a rota. É igualzinho o GPS, que a gente recalcula a rota novamente, né? Pode ser que a voltinha seja maior, mas sem oração e meditação eu não conheço outro caminho, não. Você precisa dessa conexão com você. Você precisa parar a confusão que você está, e aquele momento é seu. Igualzinho você faz no Evangelho do Lar. Não é naquele dia, naquela hora? A sua oração, a sua meditação precisa de disciplina também. Então você precisa dessa conexão e pede para o seu protetor espiritual, olha, eu quero de verdade reencontrar minha rota. Uma pista de para onde eu devo ir. É continuar fazendo as coisas que eu já estou fazendo? Pode ser que seja. Fazer o que você já está fazendo, só que fazer com mais profundidade. Será que é isso? É você fazer aquilo com mais dedicação? Será que é isso? Mas você precisa dessa resposta. Como é que você consegue essa resposta? Aqui dentro. Sinais de que você está no caminho certo. Talvez isso possa ajudar. Quando você está fazendo uma determinada coisa, vamos imaginar que você é o evangelizador. Vamos imaginar que seja isso. Então, agora, hoje na minha vida, a coisa é o que mais me deixa ok é a evangelização. Então, quando você está lá evangelizando, a pergunta que você precisa fazer para você é: esse lugar aqui, fazendo isso que eu estou fazendo com essas pessoas, eu tenho vontade de estar em outro lugar fazendo outra coisa? Não. Eu, quando estou aqui, tudo mais fica em segundo lugar e isso aqui fica em primeiro? Sim, é aqui. Então, quando eu consigo responder, eu quero estar aqui e não lá. Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo aqui, não quero fazer outra coisa. É com estas pessoas e não outras, você está no seu propósito. Propósito existencial, o propósito de um espírito é quando ele está fazendo algo em que ele está presente. Tudo aquilo que retira a sua presença, você não se nutre do que está fazendo. Se você está aqui, querendo estar lá, fazendo isso, mas você queria estar fazendo outra coisa, com essas pessoas, mas você queria estar com outras, o que você está fazendo aqui? Agora, cuidado com a falácia de você achar que então é lá. Aí você chega lá, sente a mesma coisa. Aí você chega lá, não era bem isso, não era com essas pessoas, não era isso que eu tinha que fazer, é outra coisa. Aí você fica pulando, não está em lugar nenhum. Isso é outra coisa. Isso aí é um sintoma de uma alma que não quer se entregar. E quem não se entrega, já vou te escutar, não pode se comprometer nem se responsabilizar por nada. Então, não nutre a sua alma de coisa nenhuma. Então, isso já é um excesso desse sintoma. Mas presta atenção, se aquilo que você está fazendo, você está presente. Eu quero estar aqui, fazendo isso que eu estou fazendo, e é com essas pessoas. É isso? Está no seu propósito. Rapidinho que a gente está com o tempo estourado. Olha, eu não li esse livro,
Os Prazeres da Alma é do Hamed, eu sei, né? Eu não li esse livro, mas quando a gente está nesse lugar de presença, você suporta as dores sem sofrimento. As dores naturais daquilo que você está envolvido, né? E pode ser que você sinta bastante prazer nesse momento. Eu sei que dá alegria. A alegria é o melhor sintoma que a gente pode ter de que a gente está no lugar certo. Olha, eu vou dar um exemplo meu para vocês. Quando eu comecei a fazer palestras, eu não fazia palestra tranquila. Eu sofria demais, mas demais. Eu tinha enxaqueca, eu não conseguia comer, eu tinha dor de estômago. Era muito sofrido quando comecei a fazer palestra, em casa espírita pequena. E toda vez que eu ia fazer e eu começava a sofrer, eu pensei, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando aceitei isso, gente? Tanta gente boa para fazer palestra, por que eu fui dizer sim para isso? Mas aí eu começava a palestra, ficava ótimo, e quando eu acabava, eu aceitava outro convite. E aí acontecia a mesma coisa, enxaqueca, eu não conseguia comer, eu me perguntava a mesma coisa, até que isso passou. E foi interessante que isso passou, porque antes de passar, um amigo meu, que eu falei para ele, rapaz, eu não sei porque que eu aceito isso, eu passo mal toda vez que eu aceito o tal do convite. Teve um dia então, que tinha não sei quantas mil pessoas na palestra, eu falei, não, mas eu vou voltar por aquela porta mesmo. Comecei a sentir dor de barriga. E eu falei, gente, e agora? Né? O que será de mim? Agora não posso mais desistir, né? Aí ele perguntou assim, deixa eu entender aqui só uma coisa. Você faz essas palestras para se sustentar, você ganha dinheiro? Eu falei, não, ele não é espírita. Ele, não. Você é obrigada a fazer essas palestras? Eu falei, também não. Você faz por quê? Aí a pergunta, o que faz você fazer o que você faz? Eu pensei, o que me faz fazer o que eu faço? Amor. Eu amo. Eu adoro a doutrina espírita. Gosto demais de falar desse assunto. Adoro ajudar as pessoas a pensar sobre isso. Eu me sinto feliz quando alguém me diz assim, eu pensei tal coisa depois que eu li esse tal livro e não sei o quê. Eu fico muito contente. Depois eu tenho um parênteses. É amor. Então você tem que fazer isso com alegria. Por que não tem alegria na hora que você está fazendo isso? Eu fiquei com aquela pulga. Falei, caramba, eu estou fazendo no sofrimento total. Né? Eu estava no grau de sofrimento alto, físico, mental. E aí eu entendi uma segunda coisa. Quando a gente entende que a gente está a serviço de Jesus, muda tudo. Quando a gente acha que a gente está a serviço do público, ou a serviço da coordenadora, ou a serviço do presidente da Federação da Paraíba, perdeu. Porque você vai querer fazer bonito. Eu tenho que fazer uma palestra muito legal para ela me elogiar. Eu tenho que fazer muito legal para esse público voltar. Eu tenho que ver todo mundo chorando, muito feliz na minha palestra. Eu tenho que fazer uma palestra muito legal para o neto me chamando que vem. Perdeu. Você vai ficar com enxaqueca e com dor de estômago igual a mim. Vai ter diarreia e tudo mais. Porque isso é alto demais para a gente cumprir. Expectativa de tanta gente assim. Isso é coisa de maluco isso. Quando eu entendi que eu estava a serviço do Cristo, muda tudo. Porque quando você está a serviço do Cristo, você pode errar. Quando você está a serviço do Cristo, você pode fazer uma palestra mais ou menos, está tudo bem. O importante é que você está exercitando. Quando você está a serviço do Cristo, você pode falar de você, contar dos seus lados esquisitos, está tudo bem também. E quando você está a serviço do Cristo, pode ser um espetáculo. Porque não é esse o parâmetro de Jesus, é outra coisa. É o que acontece com você quando você faz palestra. Então, na verdade, a palestra é para quem? Para mim. É para o meu crescimento, não é uma coisa egoísta. Quando Paulo de Tarso entendeu isso, porque quando ele ia para a sinagoga para fazer bonito, todo mundo foi embora da sinagoga. Quando ele começou a falar para libertar os corações aos quais ele se sentia endividado, se tornou o apóstolo de Jesus, o vaso escolhido. Nós somos os vasos escolhidos, gente. Onde a gente estiver, na família, no trabalho, na casa espírita. Eu falo de espiritismo onde eu estiver. Quando eu estava no avião, uma senhora do meu lado falou assim, oxe, você vai para Salvador, porque parava em Salvador. Eu falei, não, estou indo para João Pessoa. Ah, vai tirar férias? Não, vou trabalhar.
Mas no final de semana, porque no espiritismo a gente trabalha no final de semana. Você é espírita? Nós perdemos o nosso rei. Está falando do Divaldo, né? E aí foi uma empolgação, menina. Ela tinha uma empolgação maior que a minha. E fomos conversando sobre o espiritismo e tal. Então, eu posso falar de espiritismo em qualquer lugar, no avião e tal. Eu não preciso de uma plateia cheia para falar de espiritismo. Então, quando está a serviço do Cristo, muda. Então, a virada que eu consegui dar, eu não sofro mais, pode ter o público que tiver, pode ter 50 mil, uma pessoa, 10 pessoas, eu sinto a mesma alegria de falar. Eu falo de coração isso. Tem gente que me chama assim, olha, mas a minha casa espírita é pequenininha, não tem problema. Eu não estou falando para número de pessoas, eu não estou falando para consumidores de espiritismo. Eu estou falando para coração. Eu sou ali uma intermediária de Jesus, é só isso. Eu sou mais uma intermediária de Jesus. Onde tiver intermediário, Jesus aproveita. É você, tá ótimo. E eu me sinto, onde eu estiver. Se vai ficar bonito, se não vai, tem dia que eu estou ótima, tem dia que eu não estou, está tudo bem. Eu vou leve, volto melhor ainda do que eu fui. Sinto alegria no meu coração. E quando a gente vai entendendo isso tem a ver com propósito. Se o que você faz é com essas pessoas, eu não queria estar em outro público. Quando eu estou aqui na Paraíba, eu estou na Paraíba com vocês. Eu não penso em outro. E o que eu falo para vocês é o que está genuinamente no meu coração. Eu me sinto totalmente presente aqui. Eu não queria estar em outro lugar, não queria estar fazendo outra coisa, nem com outras pessoas. Propósito. E eu estou aqui a serviço do Cristo. Ponto. Não tenho mais angústia. Com isso, é o que eu quero dizer. É assim que a gente resolve as dores da alma. Conexão. Perguntaram para o Mário Sérgio como é que vai ser a mansão do caminho, agora que Divaldo faleceu. Ele disse assim, vai continuar? Porque a mansão do caminho sempre foi uma obra dos espíritos. Antes era com Divaldo, agora será com quem tiver. E daqui a um tempo eu também vou desencarnar e outro virá. E enquanto for necessário ter mansão no caminho, existirá. O dia que não tiver mais necessidade, vai deixar de existir. Então, quando a gente sai desses idealismos, sabe? Só pode ser a Ana Teresa para falar, eu tenho horror disso. Nosso evento só pode acontecer se você vier. Não quero mais ir. Não quero mais ir, eu sinto muito, eu não quero mais ir. Porque quando a gente entrou nesse lugar, a gente esqueceu que a gente é servidor do Cristo. Então, é isso que eu queria deixar para vocês assim. Propósito, tem que ter alegria, prazer. Qualquer coisa que você escolha fazer. Cuidar da sua família, evangelizar jovem, tem que ser com alegria. Se você está lá com enxaqueca, com dor de barriga, estômago doendo, você ainda não entendeu. Você está a serviço de quem? É isso. Nós vamos nesse momento, para a gente manter a sintonia, tá bom? Para a gente se preparar para o exercício da gratidão, vamos subverter a ordem. Terminou, é beijo, eu vou arrancar ela por aqui. Então todo mundo aprecia esse momento. Nesse momento a gente faz a prece e encerra com o exercício da gratidão. A gente consegue fazer assim? É ruim? Quer fazer o contrário primeiro? Faço. Eu só vou pedir a vocês a compreensão disso, tá certo? Porque eu preciso que ela vá para Campina Grande, a estrada está molhada e a gente não pode colocar a vida de ninguém em risco, tá bom? Ok? Então, todo mundo, vamos seguir então a ordem mesmo, vamos fazer o exercício da gratidão, mantém todo mundo no mesmo clima e eu encerro com a prece, agradecendo a presença de vocês, pedindo que Deus abençoe infinitamente a cada um, a cada uma. Então, eu queria que vocês pegassem aquela folhinha. A folhinha que você escreveu, onde a minha vida dói. Não é? Tem como botar uma musiquinha suave, não, né? Tô com o celular. Não era essa música. Uma musiquinha sem letra, tá? Uma musiquinha só. A gente tem a nossa mão como um lugar de grande poder, vocês sabiam disso? A nossa mão é um lugar de muito poder. Então, bota no seu colo essa folhinha. Eu sei que vocês já pegaram bolsa, sacola, né? Isso. Olha para a sua folha.
Isso. Você também listou suas perdas, não foi? E também olhou suas graças hoje. Então eu queria que você olhasse essa folha. Coloca a sua mão sobre ela. Isso. Se você estivesse imantando a sua folha. E você diz assim, bem baixinho. Com a graça de Deus, é assim que foi. Essa é uma frase de Paulo de Tarso. Graças a Deus eu sou o que sou. Paulo de Tarso usa a palavra graça. Pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Vê se você pode dizer isso. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E como eu sou, é suficiente para Deus. Porque eu sou filho de Deus. Respira. Eu sou uma filha, um filho amado de Deus. E sou grato por isso. Respira. Graças a Deus, eu sou o que eu sou. E como eu sou, é suficiente para Deus. Eu sou filho de Deus. Sou filha de Deus. Eu sou amada, amado por Deus. Entre eu e Deus, nada há a não ser o amor. Respira. Agora coloca a sua mão no seu coração. Respira. Eu sou grato, Senhor, por essas bênçãos e pela minha vida exatamente como a minha vida é. Respira. Eu queria que você visualizasse com seus olhos fechados à sua frente Maria de Nazaré cheia de graça. Imagina as mãos de Maria na sua direção. Você sintonizando com essa graça. Como se Maria dissesse: eu sou a serva do Senhor. E você? Você pode dizer: eu também. Respira. Gratidão. Muita gratidão. Vai soltando suas mãos do coração. Isso. Vai voltando para cá e ela vai fazer a nossa prece. Posso? Isso. Então, vou fazer a prece agora. Já que a gente vai fazer uma prece final, vamos dirigir nossa prece a Deus, nosso Pai, e também ao nosso protetor espiritual, que nos acompanhou nessa manhã. E a gente vai pedir para Ele clareza. Peço clareza
meu amigo, para os meus propósitos existenciais. Que eu possa me lembrar de quem eu sou, o que eu vim fazer aqui nessa existência. E como eu posso melhor servir ao Cristo, que é o nosso Mestre. E nessa vibração, podemos dizer: Senhor Jesus, Mestre dos nossos corações, queremos agradecer tantos auxílios que tivemos hoje, esse salão cheio de bênçãos, aos quais nos sentimos abraçados, abençoados. Que essa casa cristã, que é a Federação Espírita da Paraíba, seja exitosa em seus propósitos do bem, para o qual ela foi criada e se destina. E que nós, seus frequentadores e colaboradores, possamos nos afinar com esses propósitos cristãos do bem. Envolve-nos na sua paz, Mestre amado. Envolve o nosso amado Divaldo, querido, que ele receba os nossos abraços, os nossos votos de uma vida feliz. E que possamos retornar aos nossos lares com essas vibrações e possamos contagiar nossa família com essas bênçãos. Que assim seja, que assim possa ser.